Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo Efésios, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo é muito importante, porque nos mostra que os homens dons nos aperfeiçoam para que nós possamos desempenhar o nosso ministério, o nosso serviço na edificação do corpo de Cristo. E quando nós desempenhamos o nosso serviço, o nosso ministério, à medida também que eles vão nos aperfeiçoando, nós vamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós vimos, estamos aqui falando de uma unidade no seu aspecto mais prático, porque a unidade, no seu aspecto interior, na essência, foi já proporcionada a nós pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, a unidade na vida divina. Nós já temos essa realidade interior, mas precisamos ter essa unidade no nosso viver, no seu aspecto prático. Então nós temos aqui a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E agora, tocando nesse aspecto da unidade no conhecimento do Filho de Deus, precisamos ver que isso é importante para o nosso crescimento. E quando falamos do crescimento, nós não estamos somente se referindo ao crescimento individual, mas também um crescimento coletivo. Esses homens dons nos ajudam, nos aperfeiçoam, para que nós possamos chegar à unidade da fé e também do pleno conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento íntimo, é um conhecimento preciso, é um discernimento completo, total. Isso quer dizer conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, não no aspecto doutrinário somente, mas na experiência, na comunhão. É muito interessante que ele se refere ao Senhor Jesus como o Filho de Deus. Quando se refere a Filho de Deus, se refere à pessoa do Senhor. Vamos nos lembrar de algo ali em Mateus 16, quando o Senhor Jesus levou os seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe, visando dar uma revelação a eles. Pedro falou, quando o Senhor perguntou quem ele era, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós podemos ver aqui que Pedro mencionou dois pontos a respeito do Senhor: Cristo e Filho do Deus vivo. Então aqui fala do Filho de Deus. Quando falamos do Filho de Deus, se refere à pessoa do Senhor, comovida a nós. E quando nós falamos de Cristo, nos referimos à sua obra, à sua comissão. Está certo? Então, aqui fala de conhecer o Filho de Deus, se refere à pessoa do Senhor, ele como vida a nós. Filho é uma questão de vida. E Cristo é ungido, se refere à comissão. Então nós precisamos ver, o Senhor é aquele que ministra vida a nós e nos dá uma comissão. Pela vida, nós nos tornamos membros do seu corpo e pela comissão nós funcionamos. Nós temos dons para quê? Para a edificação do corpo de Cristo.
Então nós precisamos conhecer o Senhor de uma maneira viva e real. Precisamos ter a percepção, a revelação de quem o Senhor é. E eu vou dizer uma coisa: quanto mais conhecemos o Senhor, mais temos da realidade divina, mais nós compreendemos a razão da nossa salvação, mais nos apegamos à fé, mais nós nos apegamos à pessoa do Senhor. E aí nós abandonamos os conceitos doutrinários de letra, essas coisas menores que hoje causam tantos problemas entre os filhos de Deus, gerando divisões. O que o Senhor quer que nós olhemos é para a fé comum, é para a salvação comum que nós temos. Não fiquemos apegados às diferenças. Eu sempre digo, não há duas pessoas na terra que interpretem a Bíblia inteira da mesma maneira. Se nós temos aqui duas pessoas e eles concordam em 90%, e ambos têm uma experiência genuína da salvação e conhecem o Senhor, tem 10% de pontos que não concordam, eles vão ser guiados pelo que é comum ou pela diferença. É com muita tristeza que vemos muitos sendo guiados por 10% de diferenças que não são essenciais, porque eles têm a salvação comum e têm a fé comum, mas dão muito mais valor a esses conceitos doutrinários menores e acabam vivendo em divisão e não a unidade. Uma coisa é certa: à medida que nós formos conhecendo mais o Senhor e conhecendo mais a pessoa do Senhor e tendo experiências com Ele, mais nos tornaremos no aspecto prático. E é para isso que esses homens-dons estão aqui. Quanto mais conheço a pessoa de Cristo e sua obra, mais eu me torno com os irmãos. Não é isso maravilhoso? E é para isso que há esses homens-dons, é para esse aperfeiçoamento, porque esses homens-dons têm uma só meta, que é a edificação do corpo de Cristo. Esses homens-dons não têm como meta fazer a sua própria obra, causar divisão no corpo de Cristo. Eles têm uma visão: eu fui dado para o corpo, não foi o corpo que foi dado para mim. Que o Senhor nos ilumine, que cheguemos realmente, todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus.